Maria, sou servo missionário Roberto. Católicos, esse trabalho que eu faço é um trabalho humilde e simples. É simples, pô. Tem católico que valoriza, que dá crédito a esse estudo, que eu perco muito tempo estudando, pesquisando, buscando, escrevendo, certo? Como, por exemplo, aqui, ó. Olha o tanto de folha. Só defendendo a Theotox desse protestante que está usando a enciclopédia para degrinir a Nossa Senhora. Está citando aqui, ele vai citar aqui agora, o São Gregório Magno, né? Que diz ele que desprezou Maria, ele fala que Maria pecou, e etc. E o outro aqui é Pedro Gaiol e Lucas Banzoli. E tem outro também, João Oliveira. São os apologetas dessa autoridade protestante que o único propósito que eles têm, cara, degrinir a igreja. É simples, peço ajuda para vocês divulgar, para esse trabalho chegar a mais pessoas e o conteúdo aumentar cada vez mais, certo? Simples. Simples e humilde. Vamos continuar aqui, ó. Destruindo a Imaculada Conceição de Eduardo Faria, né? Respondendo o ex-protestante, que agora é católico, que se defende a Igreja Católica, né? Vamos aqui. Falou sobre essas passagens. Vão lá ler o livro da moral de Jó, porque entre outras coisas ele fala sobre Cristo, que ele é o único limpo em si mesmo. Certo. Agora cata escrito de São Gregório falando da virgindade perpétua de Maria. Certo? O que você... Que esse diz que é especialista em destruir o dogma da Imaculada Conceição, ele está usando enciclopédia, cara. Não patrícia, não documentos, pula sua paz, catecismo, etc. Como diz o nosso Diácono João Vitor, né? Mas vamos lá, né? Gregório Magno, bispo de Roma, viu? Calma, 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 calma. Calma que não acabou. São Basílio Magno, terceira oração das vésperas de Pentecostes. Ele vai dizer, escutem, católicos. Ele vai dizer, na terceira oração das vésperas do Pentecostes, pois não existe ninguém sem mácula diante de ti, nem que tenha vivido apenas... Mas tem a exceção. Vamos catar aqui, ó. Olha só como destrói. Ele citou aqui, que eu já escrevi aqui, ó. São Basílio Magno e São Gregório Magno. Olha só, os escritos patrísticos, incluindo os de São Gregório Magno, o Magno Nazianzeno e São Gregório de Nissa, afirma consistentemente a virgindade perpétua de Maria. O que ele está citando ali é enciclopédia dizendo de toda pecada, ou toda raça humana pecou, mas tem uma exceção. Então pega lá os escritos do Gregório Magno de Nícia, falando sobre a virgindade perpétua da Theotokos. Aí partemos, né? Aí você vai ver. Olha só. A menção a nariz, né? Narizeno, né? Ó. São Gregório Magno, né? Olha só. Sempre na sua pergunta não parece ter um significado teológico ou pratístico conhecido e provavelmente é um erro de digitação ou uma frase sem relação com o tema. Olha só, a virgindade perpétua de Maria. Na patrística, os padres da igreja, desde o primeiro século, é difícil entender isso, protestante, reconheceram e ensinaram a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Ou aí partemos, sempre virgem em grego, né? Como uma verdade de fé especial, liga-a diretamente ao da encarnação de Jesus. Ó. São Gregório Magno fala também, ó, desenvolvimento do dogma. Poderia citar mais outras coisas aqui, mas para a gente entender o quê?
Ó, desenvolvimento do dogma. Desenvolvimento do dogma. A crença na virgindade de Maria, antes, durante e após o parto, já era comum na tradição e foi formalmente confiada em concílio posterior, como o Concílio de Latrão 649, que a declarou como um dogma. Olha só, lá no século 649 já declarou como dogma a virgindade perpétua de Maria. Como São Gregório Magno está negando? Claro, o cara está usando enciclopédia. Como os caras tinham discussão, dúvida na história, só definiu ali no Concílio de Latrão 649. Certo? Declara como dogma. Certo? Aqui já de degustão que o que ele está apresentando aí são adulterações. Certo? Não são documentos oficiais, patrísticos, ou do Vaticano, ou bulas papais. Não, são enciclopédia. Certo? E disso está refutando o nosso doutor, que era pastor, mas se tornou católico, Eduardo Farias. Certo? São Basílico. Olha só. São Basílico. Como São Basílico via a Teotóxos, ó, reconhecia também, ó, São Basílico Magno defendia a dignidade, ó, e a santidade da Virgem Maria como mãe de Deus, Teotóxos, embora ele não tenha escrito tantos tratados marianos, etc, etc, etc. Ó. Olha só, sistemático, né, como os teólogos posteriores, suas posições e clara nos seus escritos e na literatura que ele ajudou a desenvolver. Ó. Pontos-chave sobre a visão de Basílico Magno a respeito de Maria. Ó. Maternidade divina, até o Teotóxos. Basílico Magno e os pais da Capadócia, incluindo São Gregório Nazianzeno, usaram e defenderam o título Teotóxos, Mãe de Deus. Poderia citar aqui a tradição, poderia citar aqui literatura. É simples, pô. Olha só, a tradição da igreja, ó, que é isso que é importante pra gente. A posição de Basílico Magno contribuiu para a fundamentação da Mariologia, estudo teológico sobre Maria, que se Luizinho, misericórdia, consolidaria em dogma marianos, posteriormente como a virgindade perpétua e a Imaculada Conceição, os quais se baseia na crença, uma santidade e papel singular de Maria na história da salvação. Só estou citando, eu citei aqui o que ele está citando. Vamos aqui agora. Umas fontes que eu baixei aqui também. Não cheguei nem no final do vídeo ainda. Vamos aqui. Vamos. Ele também, São Justino de Roma, ele também cita. Olha só. Dá um pause aqui. Voltando aqui, ó. Apologia, Justino Mártir, tradução Roque Frangiotion. Olha só. Vamos aqui, olha o tanto de coisa, ó. Com um simples celular, cara, dá pra você degustar, estudar e não cair nessa farsa do Thiago Lucas e Rodrigo, ou de Lucas Manzoli, de Thiago Dutra, Rodrigo Silva, professor Leandro Quadra, Rafael Pablo, João Oliveira. Olha só, ó, a concepção virginal, ó. Estou citando quem? São Justino de Roma. Olha só. Acho que você dá um zoom aí, você consegue ler, ó. Olha só. Concepção virginal 33.1. Escutai agora como foi literalmente reproduzido por Isaías, que Cristo seria concebido por uma virgem. Ele diz o seguinte: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele porá o nome Deus conosco. 20, né? Que os homens pediriam considerar incrível e impossível de acontecer. Deus o indicou
antecipadamente por meio do Espírito Santo profético. É só, profético, para que quando acontecesse não lhe fosse negada a fé. E sim, justamente por ter sido predito, fosse acreditado. Ó. É só, cara. Lá na profecia de Isaías 7,14, já deixa bem claro, cara. Eis que uma virgem, cara. Olha só, você pega aqui, você vai degustando, ó. Tem outra aqui que eu citei, vamos ver se eu acho aqui. Visão geral do livro aqui de São Jerônimo. Olha só. Certo? Alguns, ó, visão geral do livro, ó. Evídio foi o autor de uma obra escrita antes de 383 ADC contra a crença da virgindade perpétua de Maria. São Jerônimo, ó, lá no século 3, ó, 383, ó. São Jerônimo, em resposta, ó, combatendo Evídio, que escreveu tratado, como esses protestantes aí faz, para negar, falar que Maria é pecadora, certo? Ó, São Jerônimo já está refutando esse herético. Ó, São Jerônimo, ó, em resposta, escreveu um tratado conhecido como Virgindade Perpétua da Abençoada Maria, no qual ele defende vigorosamente a visão oposta e argumenta que as irmãs e os irmãos citados eram os filhos de José de outro casamento, ou primeiro de primeiro grau, primo de primeiro grau, filhos da irmã de Maria. Quando Jerônimo escreveu seu tratado, tanto ele quanto Evídio estavam em Roma, e Damas era o Papa. A resposta de Jerônimo é a única referência contemporânea de Evídio. Olha só, cara. Temos muita referência. Aqui, ó, a Virgindade Perpétua de Maria na Patrística. Não dá pra ver porque é pequeno o celular, ó. Tem muita coisa, cara. São Jerônimo, Virgindade Perpétua de Maria. Olha só. Parte 2. José era o suposto marido de Maria, não era marido de fato. Tem várias coisas, cara. Na patrística, na história do documento da igreja. Olha só. Mas tá aqui, já tá amplo para a gente entender o que? O pensamento, a reflexão. Que esses caras é mentiroso. Mas um dia na terra, somente tu, Jesus Cristo, nosso Deus, surgiste na terra sem pecado. Vão dizer o quê? Vamos lá. Papa João IV, História Eclesiástica de Beda. É loucura blasfema afirmar que um homem pode ser sem pecado, que ninguém pode ser, senão Jesus Cristo. Uau! Agora que está falando de Maria, que eles não estavam falando de Maria, estavam falando da raça humana. Vamos ver aqui realmente se esse cara está certo. Estou provando que é totalmente que está falando é totalmente uma farsa. Ó. Vamos lá, Papa João IV. Ó. Já refutamos, ó, Justino de Roma, Tertuliano, Orígenes, Cipriano, Dom Estevão Butercourt, Santo Ambrósio, e São Jerônimo, São Gregório e São Basílico Magno. Agora, Papa João IV. Ó. Olha só. Dá um pause aqui. Olha só. Ele está atribuindo pecado que Cristo veio através de uma mulher pecadora. Então, o termo mais específico que tem que citar, realmente, os pais da igreja, como Tertuliano, Agostinho, nas suas encíclicas, epístola, está falando que Maria teve pecado, etc.
É assim, cara. Ele pega um texto que não está falando da Teotóxi, o povo está gritando, e ele diz que está refutando o pastor. Uau, uau, uau. Ô, toma vergonha na sua cara, cara. Vocês três aí, vocês têm que tomar vergonha na cara, pô. Vocês são, sim, vocês conhecem, sim, mas vocês são historiadores. Aqueles historiadores da pior espécie, cara. Aqui, ó. Vou citar aqui agora, ó. Tem documento, virgindade perpétua de Maria, razão por Cristo. Tem documento, prova bíblica. Olha só. A doutrina da virgindade perpétua de Maria, antes, durante e depois do parto, é um ensinamento católico fundamental, defendido e reafirmado por diversos papas, incluindo São João Paulo II, que já é uma referência enorme, maravilhosa para nós, certo? Que menciona em seu encíclicas, e o Papa Martinho I, no Concílio de Latrão 649, consolidada a crença de que Maria permaneceu virgem, uma verdade central na fé. Olha só, Papa João IV, né? Vamos aqui. Papa João IV negou a virgindade perpétua de Maria? Documento da igreja? Vamos ver aqui. Temos a referência de João Paulo II, você viu? Ele é João Paulo II, ele é um dos maiores precursores da devoção da Virgem Maria, cara. Intercede por nós, Papa João Paulo II. Olha só. Não, o Papa João IV, Papa João IV, 640 a 642 depois de Cristo, não negou a virgindade perpétua de Maria. O quê? Mas o Thiago Dutra tá falando que o Papa está falando que... Oh, meu Deus do céu, pô. Oh, me ajuda aí, cara. Como diz o Datena, né? Olha só, não tem base, pô. Vamos continuar, né? Pelo contrário, a Igreja Católica sempre defendeu essa doutrina. A virgindade perpétua de Maria é um dogma de fé, expresso no termo grego aiparthenos, sempre virgem, que a Igreja professa desde os seus primórdios. A doutrina sustenta que Maria foi virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Aqueles que negaram essa crença ao longo da história foram considerados hereges pela Igreja, como foi o caso de Ovídios no século IV. O Papa João IV, em particular, não é conhecido por nenhuma declaração que negasse esse dogma. Na verdade, a posição da Igreja sobre a virgindade de Maria foi ainda mais formalizada em concílios posteriores, como o Concílio de Latrão em 649 d.C., que condenou qualquer pessoa que negasse que Maria permaneceu virgem de forma inviolada. A crença na virgindade perpétua de Maria foi amplamente aceita por quase todos os cristãos primitivos e até mesmo por muitos dos primeiros líderes da Reforma Protestante, como Martinho Lutero e João Calvino. Olha só! Foi defendido também pelo Lutero e João Calvino. Então, Papa João IV não negou. Simples, cara. É dogma de fé. Se é um dogma de fé que foi proclamado lá no concílio, etc., todos os católicos passam a crer. E os papas, e os outros papas futuros, e os leigos, os bispos, os presbíteros, não vão negar isso, cara. E quem negar é herético, cara. Então, todos esses caras que você está citando aqui, para você, nas suas encíclicas aí, no seu estudo, negava a virgindade perpétua de Maria. E agora? É mentira, pô. Porque todo mentiroso, ele tem um tempo, ele é desmascarado. Que a mentira não pode permanecer, porque a verdade sempre prevalece. Porque João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Aquele que persiste na verdade e busca conhecer mais a verdade. 1 Timóteo 3,6, que é a coluna sustentável da verdade. Efésios 3,10. A divina universidade sabedoria é conhecida pela igreja. Isaías 7,14 já tem essa visão. Eis que Deus vos dará um
Que sinal é esse? Uma virgem. Você pode citar, ele vai citar depois Clemente VI, Inocêncio I, Inocêncio III, blá blá blá, lili, tchu 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 tchu, todos defenderam esse dogma. Porque o que liga aqui será ligado lá, Mateus 16, 18 e 19. Então não adianta, cara. Não adianta. E tem pessoas que caem nessa tática desses caras. Porque isso é interessante falar mal da igreja. Degrinir Nossa Senhora é muito gostoso em vista dos caras. Mas você tem que observar uma coisa, cara. Maria, ela é cheia do quê? Do Espírito Santo. Então, se você denigre Nossa Senhora, despreza a igreja, você está desprezando o autor de tudo. O Consolador. O Paráclito. Cuidado. Essa é a tática do Satanás. Se você embaçar, embaçado, né? Eu gostaria que alguém ia degrinir minha mãe. Imagina o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem base, cara. Não tem base. Principalmente são os picaretas da fé, né? Infelizmente. Salve Maria.